Oi pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa aula 1, né? Agora a nossa aula 2, aí sobre o Plano Nacional de Educação, a qual eu vou chamar de PNE. Lembrando que o PNE, ele constitui uma lei, é a Lei 13.005 do ano de 2014, que tem vigência de 10 anos, ou seja, a vigência dele acaba no ano de 2024. Então vamos seguir aqui, ó. Então, tá aqui, né? Opa, peraí, deixa eu ver se tá aqui para você. Tá aí para você. Então, @Carminho de Abreu, certo? Aula 2, Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de 2014. Então, vamos iniciar aqui pelo artigo 4º, já que a gente já viu o artigo 1º, 2º e 3º. Demos uma explicação geral lá sobre o que é o PNE. Então, aí, ó, para você atingir metas, você precisa saber onde você quer chegar. Você precisa conhecer o terreno em que você está pisando. Então, o artigo 4º, ele fala aqui, ó, as metas previstas no anexo dessa lei deverão ter como referência. Então, se eu tenho uma meta lá, atingir o número X de alunos até o ano tal na educação infantil, como que eu vou atingir essa meta? Quantas crianças eu tenho no ensino fundamental? Quantas crianças eu tenho no ensino médio? Para isso, quantas crianças eu tenho na educação infantil? Para isso, o Ministério da Educação precisa analisar a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, que normalmente é o IBGE que faz isso aí, né? Aquela pesquisa que ele vai na sua casa, pergunta quantas pessoas tem. Então, aí ele vai saber quantas crianças tem no Brasil, quantos adolescentes tem no Brasil, qual é a faixa etária que mais vai ocupar aí vagas em escolas. Eu preciso analisar o censo demográfico, que também é o nosso IBGE que faz, né? Eu preciso analisar os censos nacionais da educação básica e superior mais atualizados, disponíveis na data da publicação dessa lei. Então, na data da publicação dessa lei, que foi lá no ano de 2014, acho que foi, se não me engano, acho que foi novembro de 2014, ele foi lá e olhou o censo da educação básica, né? Lembrando, gente, que lá na LDB fala, né, que é obrigação da União aí, dos estados e dos municípios fazer o recenseamento, né, contar quantos estudantes ele tem ali na educação básica, né? E aí ele pegou esse censo atualizado lá na época de 2014 e utilizou aí para falar, para definir essas metas, tá? Então tá aí, ó, o poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das populações de 4 a 17 anos com deficiência. Então, ó, não é toda a população com deficiência que vai entrar nessa estatística aí. Ele vai analisar a população de 4 a 17 anos, certo? Eu preciso também que essa informação sobre a população de pessoas com deficiência seja detalhada. Detalhada. Por quê, pessoal? Nós sabemos, gente, que as pessoas aí com deficiência física ou mental, seja lá o que for, elas são a minoria, né? São a minoria. Não é todo mundo que tem deficiência física ou mental. É uma minoria, é um percentual pequeno da população. Então, eu não posso considerar toda a população, muito menos considerar ali aquelas pessoas que passaram dos 17 anos. Então, aqui ele fala que ele vai incluir informação, a informação tem que ser detalhada, dessas pessoas com deficiência na faixa de 4 a 17 anos, porque aí eu preciso saber quantas crianças com deficiência eu tenho, quantos adolescentes com deficiência eu tenho, entendeu? Eu preciso saber, por exemplo, quantas adolescentes grávidas e com deficiência eu tenho, né? Então, por isso que a pesquisa, quando se refere a essas pessoas com deficiência, tem que ser detalhada, porque eu não vou incluir toda a população com deficiência, entendeu? Então, a população de 4 a 17 anos, justamente para, baseado naquilo ali, oferecer uma educação específica para eles, a chamada educação especial. Então aí, ó, essa questão aí para a gente já trabalhar o que já foi informado aí para vocês. O poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil de toda a população com deficiência. Certo ou errado? Errado, né, gente? Não é de toda a população com deficiência, não. Não é de toda a população, não. Entendeu? É da população
dos 4 até 17 anos. Entendeu? Por quê? Porque aí eu vou saber como que eu vou trabalhar essa situação aí dentro da educação básica. Talvez ele tenha não tenha passado aí dessa faixa etária, não tenha passado dos 17 anos, talvez ele tenha pensado o seguinte, porque passou desses 17 anos, talvez para uma pessoa deficiente é mais difícil frequentar a escola. Então, assim, é o que está na lei aí, ele não incluiu pessoas acima dos 17 anos nessa situação aí de você fazer essa pesquisa, né, para fornecer dados aí para fazer essas metas, entendeu? Então, a informação, o que você precisa saber é o seguinte, pessoas com deficiência de 4 a 17 anos, certo? E saiba também, guarde isso aí, que essa informação tem que ser detalhada. Por que tem que ser detalhada, gente? Porque eu preciso saber, crianças são quantas? Adolescentes são quantas? Tem adolescente mulher grávida, né? Com deficiência e ainda grávida? Tem adolescente, que tipo de deficiência é essa? Né? Que tipo de deficiência atinge mais as pessoas, as crianças? Que tipo de deficiência atinge mais os adolescentes? Então, isso é uma informação detalhada. Gabarito errado, né? A questão aí. Né? Não é toda a população, não. É só a população dos 4 aos 17 anos. Então, vamos ver essa questão aí. Essa questão aqui, ela já traz para você a situação das metas. Ela traz aí 4 metas para você marcar o que é falso, o que é verdadeiro, de acordo com as metas que você vai estudar lá. Né? São 20 metas lá disponíveis no anexo do PNE para você estudar. Mas vamos analisar a primeira aí. A meta 1 é a de universalizar até o final da vigência deste PNE a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender até 2016, no mínimo, 50% das crianças até 3 anos de idade. Gente, analise essa meta e vê como que é uma meta ousada. Olha lá, universalizar, né? Universalizar é manter para todo mundo, né? Abrir um acesso aí para toda criança na educação infantil, na pré-escola, de 4 a 5 anos de idade. E também ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender até 2016, no mínimo 50% das crianças até 3 anos de idade. Você vê que é uma meta ousada? O Brasil é muito grande, né? Se atingir essa meta aí, até 2016 não daria. Não daria para atingir essa meta. E você viu que o PNL precisa ser objetivo. Né? Ele precisa ser objetivo. Então, se você fazer um estudo mais profundo disso aí, você vai ver que não dá para fazer isso até 2016. Por isso que o PNE decidiu que isso aqui vai ser alcançado até o final da vigência do PNE, que é até 2024, ok? Então a número 1 aí está errada, falso, entendeu? Cadê? A número 2, pessoal, vocês vão ver que ela está verdadeira, essa realmente é a meta 6. A número 3 também é verdadeira, você vai ver na sua leitura lá das metas, no anexo de metas, são 20 metas, que a meta 11 está descrita corretamente aqui e a meta 17 também está descrita corretamente. Ou seja, apenas a meta 1 está falsa por conta disso que eu te falei. Tá? Olha aí, ó, gabarito. A primeira falsa, as outras verdadeiras. Por que a 1 está falsa? Porque essa universalização que deve ser garantida até 2016 para a educação infantil na pré-escola, para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 50% das crianças até 3 anos de idade, até o final da vigência do PNE. Ou seja, como é uma meta muito ousada, muito grande, o Brasil é muito grande, ele deu um tempo maior, e não só até 2016, entendeu? Também ali, ó, no início dela, aí, ó, ele trocou as coisas, ó. A meta 1 é universalizar, tá? Universalizar até 2016, não é até a vigência do PNE, não, ó. Então, aqui, ó, até o final de 2016, da vigência do PNE, não, aqui seria 2016, né? 2016, ok? Então tá aí, ó. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola, então aí já foi um erro, né?
Porque não é universalizar até 2024, não é até 2016 eu preciso universalizar. Mas aí, ó, quando ele colocou esse padrão mínimo aqui, no mínimo 50% das crianças até 3 anos de idade, até o final da vigência do PNE. Porque aqui quando ele viu, né, no mínimo 50%, até o final de 2016 seria muito rápido, um prazo muito curto. Então deu esse prazo aí até 2024, gabarito aí F, V, V e V. Ok? Gente, vamos falar agora sobre as instâncias de monitoramento aí do PNE, certo? Instâncias de monitoramento do PNE. Então, enfim, está o slide aí para vocês, né? Então, instâncias de monitoramento aí do PNE. O que são essas instâncias de monitoramento e avaliação do PNE? Você precisa entender o seguinte, o PNE é um plano. Então, se você tem um plano de chegar de Montes Claros até a Belo Horizonte em 4 dias, você vai ter esse plano aí, você precisa monitorar. Como é que está minha gasolina? Tem gasolina? No meio do caminho você vai ter que dar uma olhada. Meus pneus como é que estão? Né? Ou você vai fazer uma viagem mais curta, você vai ter que monitorar mais ainda. Então eu almocei, parei para almoçar, parei para jantar, né? Então você precisa monitorar esse plano seu. Aí ele criou essas instâncias de monitoramento. Quem vai monitorar? Então aí, ó, a execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo. Atenção a isso aqui é bem cobrado. Porque é o seguinte, ó, o monitoramento tem que ser contínuo. Então, monitorar é uma coisa que vai fazer toda hora, é contínuo. Agora, as avaliações, elas precisam ser periódicas. Então, assim, eu preciso falar de quanto em quanto tempo eu vou fazer essas avaliações. Eu não vou ficar fazendo avaliação de minuto em minuto ou de hora em hora, mas vai ter um período, sei lá, fazer avaliações de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano. E quem vai fazer aí esse monitoramento contínuo e essas avaliações periódicas? Primeiramente, o Ministério da Educação, depois a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e a Comissão de Educação e Cultura e Esporte do Senado Federal. Quem são essas comissões aqui, gente? Essas comissões é porque é o seguinte, lá no Senado, lá dentro do Senado e da Câmara dos Deputados, antes de um projeto ir à votação, um projeto de lei, né, ir à votação, existem as câmaras, as comissões. O projeto é votado numa comissão. Então, as comissões, uma das incumbências dela é isso, votar projeto de lei, né, apreciar os projetos de lei, e, no caso aí, a lei 13, o PNE, ele deu essa obrigação para a Comissão de Educação do Senado e da Câmara monitorar e avaliar o cumprimento do PNE. É uma lei, foi feita, e a Câmara dos Deputados e o Senado vai olhar. E aí, está cumprindo ou não está? Como é que está a situação aí? São instâncias de monitoramento aí, como você está vendo. Então, outra instância de monitoramento, o Conselho Nacional de Educação, que é um órgão permanente, do Ministério da Educação, tá? É órgão permanente, ORG, permanente do Ministério da Educação. Tá? O Conselho Nacional de Educação é um órgão permanente que pertence ao Ministério da Educação, ok? E também o Fórum Nacional de Educação vai monitorar e avaliar esse PNE. Então tá aí, ó. Então tá aí, precisa haver esse monitoramento, né, que você acabou de ver. Mas vamos trazer aqui quais são as outras atribuições aí dessas instâncias. Acabei de citar as 4 aí, né? Deixa eu ver se está no slide aqui para você. Não estava, não. Trouxe o slide agora. Aí tá aí, ó. Compete ainda às instâncias referidas no CAPT divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet. Então, você viu lá que o Senado e a Câmara vão fazer isso, né? Então, o Senado e a Câmara, eles têm a obrigação de divulgar lá no site da Câmara, site do Senado, falar assim, ó, monitorei, a situação é essa. Avaliei, a situação é essa. Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação de estratégias e o cumprimento das metas. Então, bem fácil de entender isso aí. Também essas 4 instâncias que você acabou de ver aqui, devem analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. É porque é o seguinte, gente, existe um percentual mínimo de investimento público em educação, né? Pode ser que esse percentual mínimo não esteja sendo suficiente. Então, essas instâncias lá, por exemplo, o Conselho Nacional de Educação, vai disponibilizar e falar assim, ó, tem pouco dinheiro, precisa colocar um pouquinho mais de dinheiro na educação. É disso que trata aí essa obrigação número 3, essa competência aí número 3 das instâncias.
tá? O parágrafo 2º ele fala o seguinte: a cada 2 anos, ao longo do período de vigência do PNE, o Instituto Nacional de Pesquisas Econômicas, o INEP, vai aferir a evolução do cumprimento de metas estabelecidas no anexo dessa lei, ou seja, vai medir, falar assim, ó, como é que é, essas metas aí estão sendo cumpridas ou não? Com informações organizadas por ente federado, então vai ter informação por município, por estado, por lá a informação do Distrito Federal, e vai ter a informação sobre as entidades federais, ou seja, que são ligadas à União, ao sistema da União, tendo como referência os estudos e pesquisas de que trata o parágrafo 4º. Mas é o seguinte, gente, para analisar isso aí, o INEP ele vai usar também outras fontes de informações relevantes, entendeu? Então ele pode olhar, por exemplo, os dados ali do IBGE, os dados da economia brasileira, os dados, né, de institutos de pesquisa como a FIP, né, Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, que pertence à Universidade de São Paulo, né, ele vai analisar isso aí. Então ele tem que analisar, aferir, né, a evolução das metas, olhando as fontes que ele tem, as pesquisas consolidadas no âmbito nacional, federal, municipal, sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes. Ou seja, não vai ser uma única fonte que ele vai usar outras fontes se ele precisar. Então tá aí, ó, pessoal, como é que eu vou monitorar e avaliar a execução e o cumprimento das metas do PNE? As metas do PNE vão ser objeto de execução e de cumprimentos, objeto de monitoramento contínuo, como falei lá, monitoramento é contínuo, avaliação é periódico. Então, puxando a setinha aqui mais uma vez, ó, monitoramento contínuo, avaliação periódica. Isso é um detalhe que a banca pode explorar para você em questões, tá? Realizadas por quem? Ó, aí, ó, as 4 instâncias aí que vão fazer isso aí, ó. As 4 instâncias. O MEC, a Comissão de Educação da Câmara e do Senado, o Conselho Nacional de Educação e o Fórum Nacional de Educação. E aí, a cada 2 anos, o INEP vai publicar estudos para medir a evolução e o cumprimento das metas estabelecidas, com informações separadas por ente federado. Para isso aqui, ele pode usar o quê? Se ele quiser também, outras fontes de informações, tá? Pode usar também outras fontes, ok? Beleza, então vamos seguir em frente, passando aí, ó. Que a meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no 4º ano de vigência do PNE, ou seja, já foi avaliada lá no ano de 2018 e pode ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento de tais metas. Então, se identificar, ó, tem pouco dinheiro, essa meta financeira aqui, para investir em educação, precisamos aumentar essa meta. Vamos aumentar? Vamos. Então, isso aí tem que ser feito por meio de lei. Então, tá aí, ó. A meta, só por já ter estudado isso aqui, você consegue acertar essa questão. A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no 4º ano de vigência do PNE, exatamente o que falou lá, ó. Essa questão aí foi de um concurso da Secretaria de Educação lá do Tocantins, simplesmente copiou e colou o parágrafo 3º aí do artigo 4º, corretinho. Né? Certo. Então, tendo em vista que está correto, gente, vamos seguir aí no estudo. Agora nós vamos ver esse parágrafo 4º aí da Lei 13.005 PNE. Então, vou trazer o slide aqui para você, tá? Trazer o slide, né? Esse parágrafo 4º aí, ele faz uma menção a 3 artigos da Constituição Federal, ao falar o quê? Que o investimento público em educação a que se refere o inciso 6º do artigo 214 e a meta 20 do anexo dessa lei engloba os recursos aplicados na forma do artigo 212 e do artigo 60 do ADCT. Vou mostrar cada um para você que está citado aí, ó. Cada um desses artigos de lei que estão citados aí, eu vou mostrar para você lá na frente. Bem como os recursos aplicados nos programas de expansão da educação profissional e superior, inclusive na forma de incentivo e isenção fiscal, bolsas de estudos concedidas no Brasil e no interior, subsídios concedidos em programas de financiamento estudantil e o financiamento de creches e pré-escolas e de educação especial na forma do artigo 213 da Constituição.
Então, do que ele fala aqui, gente, quando ele cita esses vários artigos? Primeiro, ó, a meta 20 está aí, ó, ampliar o investimento público em educação, né, com forma de atingir no mínimo 7% do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas do país, no 5º ano de vigência dessa lei. Então, ó, pra você ver que a questão, ele envolve isso aí. Ele vai falar o tempo todo, até o 5º ano, ou no 5º ano, até 2024, né? São metas que precisam ser atingidas e você não pode esperar a vida toda. Tem um tempo para você atingir elas. Então tá aí, ó. E aí, que ele olhou, por que ele trouxe o artigo 212? Porque no artigo 212 fala que o investimento que a União, que o Brasil deve aplicar em educação, todo ano, nunca deve ser menos de 18%, e os estados e os Distrito Federal e os municípios nunca menos de 25% da receita resultante de impostos, tá? Leia todo esse artigo 212, que ele é importante, tá? O artigo 60 do ADCT fala também sobre esse emprego de recurso público aí na educação, né? A complementação de que a União deve fazer aí, né? Será implementada progressivamente até alcançar o patamar estabelecido no artigo 5º do mesmo artigo, certo? E o artigo 213, artigo muito importante, que ele fala o seguinte: recurso público, gente, não é só em escola pública que eu posso pôr, não. Eu posso colocar ele em escolas privadas, desde que elas sejam escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Aí, escola confessional, só para relembrar aqui, é a escola que confessa determinada religião, dentro das condições que a Constituição estabelece e que a LDB estabelece, ela pode receber recurso público aí. Então, vai ter que considerar tudo isso aí para implementar o que está aí no parágrafo 4º do artigo 4º aí do PNE. Então, tá aí, ó, será destinada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do artigo 212, além de outros recursos previstos em lei, ou seja, quanto mais recursos eu puder colocar em educação, ótimo, né, gente? Melhor ainda. Então, não é só aquilo que está lá no artigo 212. Eu posso ter outros recursos também. Aliás, eu terei. Será destinada para manutenção e desenvolvimento do ensino. Em acréscimo aos recursos que já são vinculados, outros recursos previstos em lei. Né? Então, pode ter uma lei lá que fala que, ó, o que eu arrecadar aí com o imposto X, eu vou colocar aí para tudo para educação. Pode ter também. Então, a parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e de gás natural também é um recurso que vai para a educação, na forma de lei específica, tem que ter uma lei disciplinando isso, com a finalidade de assegurar o cumprimento da meta prevista no inciso 6º do artigo 214 da Constituição Federal. Beleza. Aqui, pessoal, acho que vai ser o nosso último artigo da aula de hoje. Lembra que falou lá sobre as instâncias, né? As instâncias de monitoramento e avaliação da educação nacional, do PNE, aliás, né? Olha aí as instâncias, né? Então, essa última, o Fórum Nacional de Educação, ele vem aqui e explica no artigo 6º. Tá aí, ó. A União promoverá a realização de pelo menos 2 conferências nacionais de educação até o final de 2024, até o final do decênio aí, que é a vigência do PNE, precedidas de conferência distrital, municipal e estaduais, articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, instituído nessa lei, no âmbito do Ministério da Educação. Então, o Fórum Nacional, antes dele acontecer, vai ter que ter as conferências lá no Distrito Federal, as conferências municipais, as conferências estaduais, que vão ser articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, né, instituído pela lei, no âmbito do Ministério da Educação. Então, a União vai promover a realização de pelo menos 2 conferências nacionais de educação até o final do decênio, né? E também os municípios vão fazer suas conferências municipais, né? Os estados e o Distrito Federal também vão fazer as suas conferências, ok? Aí, ó, o Fórum Nacional de Educação, além da atribuição referida no CAPT, que é o quê? Qual a atribuição disposta aí na cabeça do artigo 6º? É articular e coordenar a educação, né? Articular e coordenar as conferências estaduais e municipais de educação, tá? E aí, qual outra competência que ele vai ter?
acompanhar a execução do PNE e o cumprimento de suas metas. Já foi falado lá, né, que ele é uma das instâncias que faz o monitoramento contínuo e a avaliação periódica das metas do PNE. E também promover a articulação das conferências nacionais de educação com as conferências regionais, estaduais e municipais que as precederem. Então você já fica sabendo, né, as conferências regionais, estaduais e municipais têm que acontecer antes da Conferência Nacional de Educação, justamente para dar subsídio aí, para dar uma base aí para essas conferências nacionais. Seguindo em frente aí, ó, as conferências nacionais de educação realização com intervalo de 4 anos entre elas, beleza, aconteceu uma, daqui 4 anos vai acontecer outra, com o objetivo de avaliar a execução desse PNE e subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação para o decênio subsequente. Então a conferência que acontecer agora nesse período, ela vai subsidiar a feitura do novo Plano Nacional, que deve ser feita aí nos próximos anos, ok? Então, gente, lembra você que nós falamos lá no estudo da LDB, se você não estudou ainda, você vai estudar isso na LDB, que os diferentes sistemas de ensino, eles devem trabalhar em regime de colaboração, né? Então, onde o município não conseguir atuar, o Estado vai ajudar ele. Se o Estado não conseguir ajudar ele, a União tem que ajudar ele. Aqui também, para o PNE, ele previu aí esse regime de colaboração. Então, tá aí, ó, artigo 7º. Vamos só ver o tempo que eu tenho aqui, 30 minutos chegando, né? Artigo 7º aí, ó. A União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios atuarão em regime de colaboração. Por quê, gente? São 4 sistemas de ensino. Eles não podem trabalhar de forma isolada. Tem que um colaborar com o outro, visando o alcance das metas e implementação das estratégias objeto desse plano. Então, a educação nacional ela só vai funcionar se Estados, DF, município e a União trabalharem em regime de colaboração para poder alcançar as metas, implementar as metas aí do PNE. Por saber disso, você consegue acertar aí essa próxima questão, né? Então, essa próxima questão, que é aí da Banca Fundep, ela pediu para você marcar verdadeiro e falso de acordo com essas afirmativas aí sobre o PNE. Vamos lá. A formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade, é uma das diretrizes do PNE, certinho, né, gente? Certinho, é isso mesmo. Verdadeiro, vamos marcar aqui. Você viu lá nessa aula, lá atrás, nós vimos que isso aí é uma diretriz do PNE. A execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e avaliações periódicas. Até aqui, beleza. Realizada apenas pelas referidas instâncias, Fórum Nacional de Educação e Conselho Nacional de Educação. Errado. Nós vimos que além dessas referidas instâncias, aí nós temos a Câmara, a Comissão de Educação da Câmara, a Comissão de Educação do Senado, o próprio Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação. Então, falso. Falso aqui essa afirmação. Falso. Compete unicamente ao Ministério da Educação analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. Não é unicamente, né? Não é unicamente a ele, não. Tem essas outras instâncias aí, podem propor isso aí também. Tendo em vista o alcance de metas e a implementação de estratégias do objeto do PNE, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios atuarão em regime de colaboração? Verdade. É isso aí. Acabamos de ver aqui, né? União, Estados, Distrito Federal e municípios vão atuar aí para implementar esse plano, esse PNE, vão atuar de forma em regime de colaboração. Então, tá aí ó, o gabarito. VFF, como eu marquei aí, e verdadeiro. Ok? Então, o gabarito final tá aí, né? Questão 1, 2, 3 e 4. Nós já fizemos 3 questões aí, né, pessoal? Fizemos 3 questões aí sobre esse tema, sobre essa aula 2 aí, o PNE. Então, gente, o Plano Nacional de Educação é uma lei pequena, só 18 artigos. O que torna ele grande são as estratégias, nós vamos ver lá na frente, isso tornou ele grande, né? As estratégias, mas se você tiver tempo, pelo menos, de estudar os 18 artigos, conhecer as 10 diretrizes e estudar as 20 estratégias, já te dá uma condição muito boa de acertar a questão de prova. Então, realmente,
eu posso dizer aqui para você agora que o Plano Nacional de Educação é aquele conteúdo, aquela matéria que vai te colocar lá dentro do número de vagas, vai trazer a sua aprovação. Estude ele, faz muito sentido você estudar ele, porque ele está previsto na LDB, ele está previsto na Constituição Federal, então é uma matéria muito importante para você da área da educação. Ok? Obrigado, sucesso para todos vocês. Tchau!